Olá, amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Nós começamos aqui com mais um programa Estilo de Vida. E eu gostaria de fazer-lhes uma pergunta. Como você veja aí, o tema de hoje é como superar um problema. Quantas vezes você passa por dificuldades, por desafios, e você se sente sem chão, sem uma direção, talvez aflito, você sente uma impotência devido à carga daquele problema que vai te sufocando. Então hoje eu gostaria de compartilhar com você uma situação que aconteceu com o povo de Israel e o profeta Jeremias, devido ao pecado do povo, atenção, devido à conduta inadequada do povo. Então entenda isso, Deus, Ele ama você, mas se for preciso Ele permitir que você passe por momentos difíceis para que você possa voltar-se a Ele, Ele vai permitir. É isso que muitas pessoas não entendem. As pessoas querem viver uma vida longe de Deus ou afastada de Deus e querem estar abençoadas. É impossível. Então você vai ver aqui comigo que, devido ao pecado do povo, Jeremias ele dá um conselho muito eficaz para que as pessoas saibam como superar um problema. Tá bom? Então, em Lamentações, capítulo 2, diz assim, verso 18. São apenas 2 versículos. Chorem em alta voz diante do Senhor. Veja como ele instrui as pessoas que estão passando por problemas. Se você está necessitando de um milagre, seja na sua saúde, seja no seu relacionamento amoroso, seja na sua empresa, você que esteja passando por um problema que você já não sabe como vencê-lo, ele diz, chorem em alta voz diante do Senhor. Quando que nós choramos? Quando que nós, berramos, digamos assim. Quando você vê uma criança chorando, berrando, você vê que quando você observa uma criança chorando a ponto de berrar, você fica impactado. Não tem como você fazer vista grossa, não tem como você não dar atenção àquele choro, àquele grito com lágrimas. Então você veja que quando você realmente chorar diante de Deus, com seu coração contrito, você derramar ali as suas lágrimas, você vai chegar até Deus. E, obviamente, Ele vai atender você. E esses problemas que estão sufocando a sua vida, sejam quais forem, vão ser removidos de você. Então ele continua dizendo que suas lágrimas corram dia e noite como um rio. Ou seja, quando você chora, você expressa a maior sentimento, emoção que você tem, qualquer ser humano tem. Quando a gente chora, é porque estamos num nível de sensibilidade muito elevado, muito grande. Seja choro de alegria ou de tristeza. Então ele diz que as suas lágrimas corram dia e noite como um rio, diante de Deus. Ou seja, é você demonstrar a Deus que Ele é o único que pode conduzir você. E é exatamente isso que as pessoas não têm feito. As pessoas, elas acham que o mérito dela vai trazer honra. Elas acham que pela força do seu braço ela vai alcançar conquistas. Ela acha que ela tem direitos de ser feliz pelo fato de ser uma pessoa boa. E não é assim. Infelizmente não é assim. Ou felizmente, porque Deus permite isso acontecer, como permitiu com o povo de Israel em Jerusalém, justamente para que as pessoas se voltassem a Ele. Só isso que Ele quer de você. Tanto que Ele diz assim, não se permitam descanso algum, nem deem alívio aos seus olhos. Ou seja, quando nós deixamos de buscar a Deus, você pode deve viver a sua vida, trabalhe, estude, invista, compre, negocie,
você pode casar, ser feliz, tenha sua família, seus filhos, tenha sua vida, vá de férias, vai passear, porém, não permita que os seus olhos tenham descanso, nem alívio, no sentido de você estar em comunhão com Deus. É aí onde as pessoas estão falhando. Ouça isso, medite nisso. Ou você acha mesmo que os problemas, que o sofrimento é uma coincidência? Ou você é daquele que diz que o problema é um karma que você tem que carregar? Você gosta de ver o seu filho, a sua família sofrendo? Acredito que não. Muito menos Deus. Tá? Só que as pessoas elas têm que se voltar a Ele. E ele finaliza no verso 19 dizendo: levantem-se no meio da noite e clamem, derramem como água o coração diante do Senhor. Veja o que é uma oração. Uma oração que chegue a Deus. Porque talvez você tenha o hábito de falar: ó Deus, muito obrigado por esse dia, abençoe essa noite, abençoe esse trabalho, amém, graças a Deus. Essa oração não chega a Deus. Você não vai obter resultados, respostas desse tipo de oração. Eu estou compartilhando aqui com você um modelo de oração de maneira eficaz que você vai adquirir resultados. Ele diz: levante-se no meio da noite, ou seja, na madrugada, algo que ninguém quer fazer. Não é verdade? E clamem, derramem como água o coração diante do Senhor. Eu posso até dizer aqui a você que eu me lembro quando eu, no meu momento de sofrimento, de doenças, de vícios, desemprego, problemas financeiros, problemas emocionais, sentimentais, estou falando de mim. Me lembro que quando eu cheguei na igreja e entendi isso aqui, eu comecei a orar, eu orava nas noites, nas madrugadas. Então eu me lembro que eu deixava minha esposa, ela ia para o quarto, eu ia ali para a sala, eu fechava os olhos ali, e ali eu ficava conversando com Deus, eu falava com Deus. Então ali eu chorava, ali eu clamava, ali eu reconhecia os meus erros, eu reconhecia as coisas erradas que eu havia feito, que eu fazia. Então dali eu fui adquirindo a minha libertação, dali eu fui adquirindo força, dali eu fui observando que eu conseguia chegar a Deus de verdade. Então você veja que não é tempo de igreja, não é status, não é intelectualidade, não é conhecimento bíblico, não. É honestidade. Deus busca pessoas sinceras. Deus busca pessoas que levantem-se no meio da noite e clamem, que derrame como água o seu coração diante de Deus. É quando você fala assim: ó, não dou mais, não aguento mais, meu Deus, me ajuda. Assim como talvez você vem pedindo ajuda para pessoas, você chora no ombro de muita gente, você sempre expõe os seus problemas para tantas pessoas. Então faça isso com Deus. E ele termina dizendo: levantem as mãos em oração e supliquem por seus filhos, pois desfalecem de fome pelas ruas. Então tem muitas pessoas que estão desfalecendo de fome. Essa fome, podemos dizer, fome de ser feliz no amor, fome de ter alegria. Tem gente que está faminta de encher o seu coração de paz. Tem gente faminta da paz. Tem gente que está com fome de ser feliz. Ó, faz muito tempo que ela não sabe o que é isso. Então, Deus, através de Jeremias, ele redata aqui dizendo: levantem as mãos em oração e supliquem por seus filhos. Então, essa é a mensagem de hoje. Eu queria inclusive finalizar aqui, como diz o texto: levantem as mãos em oração e supliquem pelos seus filhos. Eu gostaria de convidar você aqui agora para fazer uma oração juntamente comigo. Você aceita? Seja você católico, espírita, evangélico ou não, não importa. É para você que quer superar
um problema. Vamos falar com Deus. Se possível, feche os seus olhos. Meu Pai, em nome de Jesus, eu levanto aqui as minhas mãos em favor dos que estão precisando de uma resposta, de um milagre, dos que precisam da sua ajuda e socorro. Meu Deus, o Senhor é o único que conhece a intenção do coração, as aflições, os problemas, as falhas, os erros, a impotência de cada um. Então, meu Deus, dá forças e abençoa, cura os enfermos. Liberta, meu Deus, essa pessoa dessa escravidão. Tira essa fome espiritual que essas pessoas estão vivendo. E faça, meu Deus, com que a paz do teu Espírito esteja em todos. Que haja alegria, que haja tranquilidade, que esse pensamento ruim de abandonar tudo, de sair de casa, de fechar as portas, de sumir, se matar, seja eliminado em nome de Jesus. Pois, meu Pai, eu abençoo a todos que oram conosco neste momento e os entrego nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que creu, diga que assim seja. E graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Obviamente que aqui a oração é mais comprimida, mas execute o ensinamento de hoje. Tenha o seu momento. Faça isso ainda hoje. Onde você estiver, não importa o horário que seja agora, feche a porta do seu quarto, faz uma oração e Deus, Ele certamente, Ele vai tirar você dessa situação tão ruim que você esteja vivendo, tá bom? Deus abençoe vocês, que de fato o seu estilo de vida seja muito melhor a partir de agora.